quinta aula hoje. Vamos começar. Professora Rutilene, aqui da escola. Vamos começar hoje com o descritor número 3. Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimais, tais como agrupamentos e troca na base 10 e princípio do valor posicional. Então, para a gente entender um pouquinho o que é sistema de numeração decimal, para você estar revisando o que é agrupamento, eu vou dar uma introduçãozinha antes da gente responder as nossas questões. Sistema de numeração decimal. Qualquer algarismo, número, ele é o que? Um símbolo matemático. Então, a gente tem 10 algarismos, que é de 0 até 9. Então, esses são o que? Os algarismos do sistema de numeração decimal. Dentro do sistema de numeração decimal, existem vários conjuntos, tem os conjuntos dos números naturais, racionais. Então, aqui a gente vai estar vendo sobre os números naturais. O que são os números naturais? São os números positivos. Então, vai começar do 0 e infinitamente. Então, a gente vai ver no descritor 13 a relação disso. Conhecer cada ordem, cada classe do sistema de numeração para a gente estar podendo responder diversas situações, problemas em que tiver introduzido esse descritor. Então, o que são as classes? Porque o sistema de numeração ele é dividido em classe e ordem. As classes a gente começa da direita para a esquerda, o número. Então, assim, as classes, a gente começa com a unidade simples. O que são as unidades simples? Eu tenho as unidades, eu tenho as dezenas, as centenas. Aí depois eu tenho a segunda classe, que é a classe dos milhares, que é qual? 1000, 10.000. Então eu vou ter as unidades, as dezenas, as centenas. Dentro dessas classes de milhares, tem as classes de milhões e bilhões. O que são as ordens? Eu posso ter situações, problemas que vai pedir para mim identificar qual a ordem que determinado número tem na sua posição. Qual é a ordem? Então, quando a gente vai estudar a ordem de algum número, sempre vai começar da direita para a esquerda. Que a primeira ordem vai ser quem? As unidades. Depois a segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, as unidades de milhar. A quinta ordem, dezenas de milhar. Sexta ordem, centenas de milhar. Sétima ordem, unidade de milhar. De milhão, quer dizer, a sétima ordem é a unidade de milhões. Oitava ordem, dezena de milhões. Nona ordem, centena de milhões. E na classe dos bilhões eu tenho a 11ª e a 12ª ordem. Então, para que a gente conhecer a ordem do número? Justamente para a gente poder resolver determinadas situações. Eu tenho as unidades de medida. Tem as unidades. O que são as unidades? Se eu tiver 9 unidades, número 9, eu posso ter 9 laranjas. Eu tenho 9 unidades de laranja. Então, eu tenho a quantidade, a unidade 9. Se eu já tiver 10, eu já não vou ter 10 unidades. A gente não vai falar 10 unidades. A gente vai ter 10, é o que? É uma dezena. Então, se eu tiver 10 laranjas, eu tenho uma dezena. E a centena é o que? É eu ter 10, o que? Dezenas. Quando eu tenho 10 dezenas, eu tenho uma centena. Então, cada ordem, eu tenho aqui a ordem. Cada classe ela é dividida num bloco de 3 ordens. Quando a gente escreve um número, 1250, a gente coloca um ponto entre o 1 e o 2 para separar o que? Essa classe. A classe das unidades simples da unidade de milhar. Agora vamos ver aqui mais na frente. Eu coloquei esse quadro aqui. Eu tenho aqui o número 1256. Eu tenho 6 unidades na primeira ordem. Tenho 5 dezenas na segunda ordem. 2 centenas na terceira ordem. E uma unidade de quê? De milhar. Eu tenho outro número. Qual é esse número? 62.340. Eu coloquei ela em cada
faço. E aqui eu tenho 137.569. Quando a gente utiliza esse quadro, separando direitinho as ordens, as classes, fica mais fácil para a gente poder resolver determinado problema. Então, eu saber qual a ordem, a posição que determinado número tem, facilita que eu resolver alguma situação, problema. A gente vai ver aqui dois exemplos. Eu tenho esse aqui. O litoral brasileiro tem cerca de 7.500 quilômetros de extensão. Este número possui quantas centenas? Como que eu vou fazer para mim resolver essa questão? Eu tenho a opção A, 5 que? Centenas. A B, 75 centenas. A C, 500 centenas. Ou a D, 7.500 centenas. O nome já fala, centena é o quê? De 100. Então eu quero saber quantas vezes 100 tem quanto? 7.500. Eu posso fazer um cálculozinho, eu posso usar um raciocínio lógico também. Vamos fazer o cálculozinho aqui matemático. Eu pego 7.500 e vou dividir por 100. Por que por 100? 100 de centenas. Cancelei os dois zeros para ficar mais fácil na divisão. Eu vou pegar 75 e dividir por 1. 75 dividido por 1, 7 dá para dividir por 1, que é 7. Porque 7 vezes 1 é 7, 7 menos 7, 0. Desço 5. 5 dá para dividir por 1, que é 5. 5 vezes 1, 5. Menos, deu o resto 0. Então, eu tenho quantas centenas no número 7.500? Eu tenho 75 centenas. Então, a resposta correta é a letra B. Então, se eu já tenho aqui centena, vai me dizer que é de 100. Sempre, qualquer número, ele está sempre na base 10. Porque 10 são grupos de 10 em 10. Para mim ter uma dezena, eu não tenho que ter 10 unidades. Para mim ter duas dezenas, eu tenho que ter 20 unidades. 10 mais 10 ou 10 vezes 2, que daria também as duas dezenas. Do mesmo jeito a centena. Agora eu tenho aqui um outro exemplo. Eu tenho um ábaco, que tem aqui na figura abaixo, que Cristina representou um número. Cristina representou esse número no ábaco. Eu tenho DM, que é o que? Dezena de milhar. O N, que é unidade de milhar. C, centena. D, dezena. E a U, a unidade. Através desse ábaco, a gente vai estar vendo que número é que ela fez. Então, qual foi o número representado por Cristina? Então, eu sei a ordem certinho. Então, toda vez que eu for fazer um número, organizar um número, armar uma operação, uma continha matemática, de soma, divisão, multiplicação, subtração, é importante eu saber a ordem do número, para mim colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, para mim fazer o meu cálculo. Através de eu colocar a posição certinha do número, eu vou ter o quê? A resposta correta. Aí eu tenho as alternativas. A letra A, o número que ela escreveu aqui no ábaco é 1.314, a B, 4.132, C, 10.314 ou a D, 41.301. Eu coloquei aqui, eu montei esse quadrinho com as mesmas unidades que está o ábaco, que coloquei. Na unidade eu tenho quantas aqui? 1, 2, 3, 4. Então esse aqui representa 4. Na dezena eu tenho quantos? Uma que representa uma dezena. Na centena eu tenho 3, que representa o quê? 3 centenas. Na unidade de milhar não tenho nenhum. Então, qual o número que eu vou colocar? 0, que não tenho nenhum valor, então é 0. E na dezena de milhar eu tenho 1. Então, o meu número que eu vou ler é o quê? 10.314. Então, quando eu coloquei ele aqui na ordem, na tabelinha, então eu vou ter o número 10.314. Então, a resposta correta para esse número é a letra C. Então, eu sei a ordem certinha. Por que eu tenho que começar sempre da direita para a esquerda? Porque se eu começasse por aqui, não estaria errado? A unidade não é dezena de milhar. Então, eu tenho que saber certinho a posição do número
para o número sair o quê? Correto. Porque se eu tivesse feito o contrário, eu teria qual número? 41.301, se eu tivesse olhado aqui e colocado aqui primeiro. Se eu não soubesse a posição certinha do número, o que representa, unidade, dezena, centena. Então eu iria errar essa questão se eu colocasse o contrário. Eu iria colocar a letra D, a resposta está incorreta. Então, eu posicionar o número certinho no seu lugar vai me dar a resposta correta. Então, a resposta certa é a letra C. Agora vamos continuar aqui o descritor 14. Também vai estar o quê? Falando dos números naturais. Identificar a localização de um número natural na reta numérica. Como eu falei, o número natural é o quê? Os números positivos. Quando eu falo reta numérica, o que é uma reta numérica? Eu vou ter uma reta, ela pode estar na horizontal, assim, ou na vertical, horizontal, horizonte na vertical. Então eu posso ter uma linha reta na parte horizontal e vertical. Quando eu tenho duas linhas retas que se traçam assim, eu tenho um plano cartesiano. Isso vocês vão ver mais na frente. Mas falando da reta numérica, se eu tiver uma reta numérica na posição vertical, às vezes a gente vai achar um pouquinho estranho uma reta nessa posição, porque a gente é acostumado mais ver ela na horizontal. O que seria uma reta numérica? Eu colocar os números em uma ordem. Essa ordem ela vai ser sempre crescente. Vou começar do ponto zero, vou 1, 2, 3, 4, infinitamente. Porque eu não tenho fim numa reta numérica, eu não sei qual é o último número. Então ela vai ser infinita, eu tenho essa reta. Como que eu faço essa localização? Aí vai depender do que o exercício vai estar me pedindo. Eu vou ter que analisar essa reta numérica para me ver o que está pedindo, qual é o ponto que eu quero saber, qual é determinado número. Aí como que eu faço essa localização? Eu vou ter que ver qual é o padrão que essa reta numérica está seguindo. Se eu tiver uma reta numérica com os números ímpares, eu vou ter 1, aí depois do 1 vai pular para o 3, depois do 3 vai para o 5. Então, qual é o padrão que essa reta numérica está indo? Ela está indo de 2 em 2. Eu estou somando o número 1 mais 2. Então, o sucessor do número 1 vai ser o 3, porque 1 mais 2 é 3. Se fosse com os números pares, eu teria o 2, depois o 2, o 4, depois o 4, 6. Mas na reta numérica dos pares eu começo do 0. Então eu tenho assim um padrão, sempre eu vou analisar qual padrão. Eu posso ter um padrão que vai ser um número de 5 em 5, de 3 em 3. Como que eu faço para me descobrir qual é esse padrão que está seguindo essa reta numérica? É eu pegar o sucessor de um número, o próximo número, e subtrair pelo antecessor. Aí eu sei o padrão que está seguindo, se é adicionar mais 4, mais 3, mais 5, no número que está, se eu tiver 30 e falar que o próximo número vai ser 35, então eu vou adicionar mais 5 para mim ter o que? O sucessor do 30, o número 35. Vamos ver aqui os exemplos que eu coloquei. Se a gente quer colocar o número 380 na reta numerada desenhada abaixo. Então eu tenho aqui os números 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 e 500. Qual foi o padrão aqui para fazer essa reta aqui? O número foi indo de casa em casa de 50. De 100 foi para 50, 150, de 150 foi para 200. Então esse aqui foi de 50 em 50. Esse número estará localizado entre qual número? Qual dos números? Então eu tenho as alternativas. A letra A, 250 e 300, 300 e 350, 350 e 400, 450 e 500. Então eu quero saber aonde que vai ser a posição do número 380 nessa reta numérica. Então como que eu vou analisar isso? Através de eu comparar 350. Ele vai ser maior, menor? Qual número? Onde que ele vai estar encaixado aqui nessa reta numérica? Eu coloquei aqui. Eu sei que
que 380 é maior que 350. Então, eu já sei que ele está depois do 350. 380 é menor que 400. Então, ele vai estar nesse períodozinho aqui, ó, nesse trechozinho. Então, o número 380 ele vai estar bem por aqui. Então, 380 vai estar entre quais números? A alternativa correta é a letra C, entre 350 e 400. São que os números mais próximos de 380, que é o 350, que é o menor, e o 400, que é o maior que o 380. Agora a gente tem aqui esse outro exemplo. Eu vou localizar nessa semi-reta os números 280, 96, 702 e 909. Eu tenho essa reta numérica, eu tenho ponto 0, 500 e 1000. Podemos afirmar que ficarão na seguinte ordem. Então, como eu falei anteriormente, quando eu vou colocar uns números em uma reta numérica, eu vou seguir uma ordem crescente. Então, vai ser do menor para o maior. Então, eu tenho aqui as alternativas. A alternativa A vai ser 0, 96, 500, 702, 909 e 1000. 0, 280, 702, 500, 96, 909 e 1000. 0, 280, 909, 96, 500, 702 e 1000. Ou 0, 96, 280, 500, 702, 909 e 1000. Então, eu tenho quantos números para me adicionar nessa reta numérica? 4, né? E aqui na reta numérica eu já tenho mais 3. Na alternativa A, ela está incorreta por quê? Está faltando qual número aí? Eu tenho 0, 96, mas eu não tenho 280. Então, eu já elimino a alternativa A. Na B, eu tenho 0, tenho 280, tenho 702, tenho 500, tenho 96. O 96 está na ordem correta? Não. Ele teria que estar antes do 280. Então, a letra B também está errada. Vamos para a C. A C também tem 3 números que estão na ordem errada, que é qual? O 909, 96 e o 500. 700 estão o quê? Todos na ordem errada. Então, se eu tenho que seguir uma ordem, então a resposta certa vai ser a letra D. Vamos colocar aqui os números aqui na reta numérica, se fosse para a gente colocar. Então, eu teria 0, 96, 280, 500, 702, 909 e 1000. A minha resposta certa vai ser a letra D. Então, quando eu faço a localização de número numa reta numérica, eu posso também localizar determinada cidade no mapa, numa rodovia, eu posso localizar uma rua. Então, vai ser o quê? Eu vou ter alguns pontos que vai estar o quê? Me ajudando a estar localizando. Então, essa ordem vai ser o quê? Eu localizar através do quê? Uma ordem crescente. Então, sempre que eu tiver números para me localizar numa reta numérica, vai ser através de eu colocar em ordem os números na ordem crescente. Agora vamos aqui para o descritor número 15. Ele fala que é reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. Como a gente já viu no descritor anterior, descritor número 13, ele fala o quê? Que as ordens é o quê? Eu tenho a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, a quarta ordem, assim sucessivamente. Então, eu sempre começo a ordem da direita para a esquerda de todo número. Então, a primeira ordem é o quê? As unidades, a segunda ordem, as dezenas, a terceira ordem, as centenas, e assim vai indo, sempre de 3 em 3. Então, vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Na biblioteca pública de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, há 112.620 livros. Decompondo esse número nas suas diversas ordens, tem. Então, aqui eu tenho 3 opções de decomposição desse número. Eu tenho 12 unidades de milhar, 26 dezenas
unidades. Eu tenho a opção, eu tenho 1.126 centenas de milhar e 20 dezenas. Eu tenho a letra D, 112 unidades de milhar e 620 unidades. Ou a letra D, 11 dezenas de milhar e 2.620 centenas. Vamos ver aqui o número para a gente analisar, colocando ele aqui nessa tabelinha aqui. De unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Coloquei ele nas suas horas. Eu tenho o quê? É correto eu afirmar que ele tem 12 unidades de milhar? 12 unidades de milhar? Não é. Porque a unidade de milhar é o quê? Eu posso ter até o número 9 aqui, né? Não tem como eu ter 12. Quando passa do 12, o 2 fica e o 1 vai para onde? Para dezena de milhar. Então essa alternativa eu já descarto, porque não tem como eu ter 12 unidades de milhar. Aí aqui, na 1.126 centenas de milhar, eu teria que ter 1.126 centenas de milhar e 20 dezenas. 20 dezenas. Esse aqui estaria correto? Não. Agora, porque a gente quer colocar ela o quê? Na ordem. Então, eu tenho o quê? Duas ordens aqui, ó. Eu tenho essa classezinha aqui e essa outra. Então, a minha resposta correta seria qual? Olhando aqui a tabelinha. Seria o quê? 112 unidades de milhar. Por que 112 unidades de milhar? Porque é um todo. Na unidade de milhar toda, eu tenho o quê? 112 unidades de milhar. Eu estou contando o todo da classe de milhar. E 620 unidades o quê? Das unidades simples. Por que essa alternativa é a correta e não essas outras? Porque eu não tenho só 12 unidades de milhar. Eu tenho 112 unidades de milhar. Então, a resposta correta é 112 unidades de milhar e 620 unidades. Agora aqui a gente colocou um número diferente para a gente estar decompondo ele. Decompor. O número 4.871 pode ser decomposto em qual dessas alternativas? Em qual forma? A letra A, 4.000 mais 800 mais 70 mais 1. Ou a B, 400 mais 800 mais 70 mais 1. Ou a C, 40 mais 80 mais 70 mais 1. Ou a D, 4 mais 8 mais 7 mais 1. Vamos analisar aqui, ó. Coloquei aqui, eu tenho o quê? Uma unidade, eu tenho o quê? 7 dezenas. Então, 7 dezenas é o quê? Se eu pegar 7 vezes 10, que são grupos de 10 em 10. Então, 7 vezes 10 é o quê? Eu tenho 70 unidades, né? Que seria 70. Então, tenho 7 dezenas, então eu tenho 70. O 8, eu tenho 8 centenas. O nome já fala de 100. Então, uma centena, eu tenho quantas dezenas? Não é 10? Se eu pegar 10 vezes 10, não é 100? Então, 8 vezes 100 é 800. E 4, a unidade de milhar. Eu tenho o quê na unidade de milhar? Eu tenho 4 vezes 1000. Por que 1000? Eu não tenho 100 vezes 10. Cada grupinho desse 100 não tem 10 unidades. Então, vou ter 100 unidades aqui. Então, 4 vezes 1000, quer dizer, vai ser quantos? 4.000. Então, se eu somasse cada alternativa dessa aqui, a resposta que daria o número 4.871 seria a letra A. Se eu somasse a letra B, 400 mais 800 dá 1.200. Mais 70, 1.271. Não é 4.871. Aqui, se eu somar isso aqui, 40 mais 80, 120. 120 mais 70, 190. Mais 191. Então, não é o número 481. Se eu somar 4 mais 8 mais 7 mais 1, também não vai me dar 4.871. Então, a minha alternativa correta é a letra A. Porque eu tenho as unidades, eu vou multiplicar pela base 10. É uma decomposição. No descritor mais à frente, a gente vai ver um outro meio de compor e
fazer uma composição de um número e decompor esse número em outra forma, utilizando o que? A multiplicação. Igual eu dei uma explicação aqui. Se eu pegar 7 vezes 10, que uma dezena é 10, vai dar 70. Então a gente vai ver no descritor mais na frente. Então a aula de hoje é isso, pessoal. A gente curtam o canal da escola, compartilhem, acesse a descrição do vídeo, onde vai ter vídeos para estar complementando a aula de vocês, vai ter o link da atividade para vocês estarem respondendo. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail, não fique tímidos, pode mandar e-mail que eu vou estar respondendo para vocês, vou ter o maior prazer de estar tirando as dúvidas de vocês. É isso aí, pessoal, até a próxima aula, tchau, tchau!